Conforme prometido e combinado com vocês, no vídeo de hoje a gente vai continuar aquela nossa série sobre produtos emitidos por banco, como funciona a tributação dos principais produtos de investimento que são emitidos pelos bancos. E acredite, pessoal, entender isso faz toda a diferença na hora de escolher aonde colocar o seu dinheiro. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto essencial que eu quero que vocês entendam: o imposto de renda nos investimentos sempre incide somente sobre o lucro e nunca sobre o valor que você aplicou. Ou seja, se você investe 10 mil e resgata 11, o imposto só cai em cima dos R$ 1.000 de ganho. A maioria dos produtos, pessoal, segue a tabela regressiva do IR, que nada mais é do que o incentivo para você manter o dinheiro aplicado por mais tempo. E como funciona essa tabela? Ela funciona basicamente assim. Então, até 180 dias de prazo, 22,5%, de 180 a 360, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5% e acima de 2 anos, 15%. Ou seja, pessoal, quanto maior o prazo, menor a taxa de imposto. Por isso que ela é chamada de tabela regressiva. Outro ponto importante é o IOF, que ele só aparece se você resgatar antes de 30 dias. Ele começa muito alto, chega a 96% do lucro no primeiro dia e vai caindo 3% diariamente até zerar no 30º dia. Depois disso, não existe mais o IOF, só o imposto de renda. Agora, pessoal, vamos para os investimentos mais comuns que os bancos oferecem. Exatamente o que eu falei no vídeo passado. Então, o CDB, ele tem imposto de renda e pode ter IOF se resgatado antes dos 30 dias. É geralmente bom para médio e longo prazo, e mesmo quando o banco te mostra 100% do CDI, o que realmente importa é o quanto sobra depois dos impostos. Então lembra que eu falei? Pegue esse produto, faça lá a incisão do imposto e vê quanto que vai dar ao final certinho o valor do seu rendimento. Bom, pessoal, vamos para a segunda gama de produtos que a gente falou na parte 1, que são as LCIs e as LCAs. Lembrando, a LCI é ligada ao setor imobiliário e a LCA ligada ao agronegócio. Essas sim são as queridinhas porque são isentas de IR para a pessoa física. Mesmo com percentuais aparentemente menores, como por exemplo 80 ou 85% do CDI, muitas vezes elas rendem mais no líquido do que um CDB pagando 100% do CDI. Mas, pessoal, atenção, costumam ter um prazo de carência e não servem para resgates rápidos. Para você visualizar esse impacto na prática, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina se o CDI estiver 10% ao ano e você aplicar R$ 10.000. Um CDB que paga 100% do CDI, ele deixaria um lucro líquido para você de R$ 825, depois de pago o imposto. Já uma LCI, por exemplo, que não tem incisão do imposto, que estaria pagando 85% do CDI, você teria ao final R$ 850. Isso comprova aquilo que eu falei. Nem sempre a taxa do CDI, mesmo sendo mais alta, quando descontado o imposto, ele vai conseguir suprir o valor da rentabilidade de uma LCI com uma taxa menor, pelo fato dela não ter um imposto de renda. Então, façam essas continhas, se atentem à questão de IOF ou não, que assim vocês vão conseguir tomar decisões muito melhores e investir o dinheiro de vocês com muito mais qualidade. Agora, pessoal, o terceiro produto do último vídeo: as letras financeiras. Elas têm IR, não têm cobertura do FGC e normalmente não têm liquidez antes do vencimento. São produtos voltados para longo prazo. Agora, pessoal, quarto produto do último vídeo, a poupança. Ela é isenta de IR e de IOF, mas isso não significa que ela é vantajosa. Na prática, ela perde para quase todos os outros investimentos em rentabilidade e principalmente para a inflação. Então, tome cuidado. Agora, pessoal, o quinto produto que eu falei no último vídeo, fundos de investimentos. Aqui muitos investidores se confundem. Os fundos de renda fixa e multimercado têm IR pela tabelinha regressiva,
que é o que eu acabei de falar para vocês, e sofrem o come cotas, que é a antecipação semestral do imposto, reduzindo o número de cotas do investidor, mesmo sem resgatarem nada. Já os fundos de ação, eles têm IR fixos de 15% sobre o lucro e não tem come cotas. Então, leia um pouquinho aí sobre determinados tipos de fundo que você quiser investir para você entender melhor a questão da tributação de cada um. Próximo produto, pessoal, são os COIs. Então, os certificados de operações estruturadas, eles têm IR, não têm FGC e geralmente não têm liquidez antes do vencimento. E sobre o famoso capital protegido, isso não significa que você perde o que investiu, mas pode sair sem dinheiro nenhum ganho. É aquilo que eu falei, você só vai garantir o seu capital inicial que você aportou e não o que possa ter rendido ao longo do período. E agora, pessoal, para a gente finalizar essa série de vídeo, eu queria deixar uma regra final simples para vocês. Nunca compare investimentos pela rentabilidade bruta. Sempre compare pela rentabilidade líquida e pelo prazo. É isso que separa o investidor amador do investidor inteligente. Aquele que realmente entende o que sobra no bolso ao final. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo um pouco mais teórico, explicando um pouquinho mais. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, porque isso é muito importante para eu trazer conteúdo relevante, cada vez conteúdos melhores também para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!